Bom, pessoal, vamos responder então essa pergunta, né? Pergunta aí 25. É uma pergunta bastante difícil, né? Mas que recapitula todos os conceitos aí sobre risco de mercado, essa questão do sistemático e do não sistemático. A questão do risco de mercado que está presente tanto na renda fixa quanto nas ações. Só que nas ações ele é mais intenso, ele tem uma volatilidade maior. E ele tem uma volatilidade maior, uma porque as variáveis impactam mais lá na renda variável, e outra porque tem a parte diversificável do risco, que é o que a questão aqui mais trata, né? Então, vamos lá para analisar aqui as alternativas, né? A gente já viu aí, a resposta certa vai ser a 1 e a 3, né? Acabei colocando a resposta antes, mas o que acontece aí com a 1, né? A 1, os riscos de investimento em ações são somente os de mercado e de liquidez. Perfeito, né? É isso mesmo. Ações, elas têm mais risco do que renda fixa, mas elas não têm risco de crédito. Por que elas não têm risco de crédito? Porque não faz sentido. Você é o dono da empresa. Como é que você vai dar calote em você mesmo, né? Mas eu não recebi o dividendo. Mas você é o dono da empresa. Você está dando um calote em você mesmo. Isso não faz sentido do ponto de vista de risco de crédito. Vamos, então, ver as outras aqui. Por que a 2 não seria, né? Investidores racionais formarão carteiras para eliminar o risco sistemático. A 2 está errada por quê? Porque o risco sistemático não muda. Então, vamos relembrar aqui um dos slides da apresentação, né? Que a gente falava assim, ó. Aqui é o risco de mercado, né? E aqui a quantidade de ações que você tem. E a gente falava o seguinte, você vai ter, se você tiver uma ação só, você tem um risco de mercado altíssimo. E aí esse risco vai diminuindo. Se você tiver 2 ações, o risco já diminuiu para cá. E assim vai indo, rumo ao infinito. Só que você nunca zera o risco de mercado. Por quê? Porque existe aqui um risco sistemático que não tem como você tirar, né? Esse risco sistemático você não consegue tirar ele. Ele vai estar sempre lá presente. Então, esse aqui é o risco diversificável. E esse é o risco sistemático. Bom, dado isso, não é para diminuir o risco sistemático, né? Eles montam carteiras para diminuir o risco diversificável, não sistemático. Aí a 3 está certa, né? O risco sistemático é o risco relevante para investidores bem diversificados. Sim, mesmo com toda a diversificação do mundo, você não vai conseguir tirar o risco sistemático do mercado acionário. Tem várias variáveis, vou dizer até que não são tantas assim, são 4, que vão afetar todas as ações da Bolsa, não importa de que setor que são. E aí a número 4 aqui, a volatilidade capta todo o risco inerente de uma ação perfeitamente. A volatilidade capta todo o risco inerente de uma ação. Está errado, né? Perfeitamente errado. Ela não capta, ela só capta o risco sistemático. Diversificável, a volatilidade não capta, porque a volatilidade aí sobe e desce do mercado de ações. Isso aqui é o risco sistemático. O risco diversificável, ele funciona assim, ó. Ele acontece de vez em quando, aí de vez em quando faz isso, aí de vez em quando faz isso. O risco sistemático diversificável, ele não aparece sempre, ele não tem volatilidade, ele não tem um sobe e desce. Depois o pessoal do CPA20 do CEA vai ver que isso é o desvio padrão ou beta, né? Mas não tem, né? Isso é para medir beta e desvio padrão, o pessoal do CEA vai até aprofundar nisso, é para medir risco de mercado sistemático, né? Diversificação a gente vai medir com correlação, não com volatilidade, nem com desvio padrão, nem com nada dessas coisas, né? O pessoal do 10 não vai ver correlação, mas o pessoal do 20 do CEA vai ver correlação também. Então, a 4 está errado, está aí o motivo que as alternativas estão erradas, né? Vamos só relembrar o que causa o risco sistemático e o risco diversificável, né?
Risco sistemático são 4 coisas que interferem. Juros, outra coisa. Juros, inflação, isso aqui pega mais na renda fixa do que na renda variável. Câmbio, que pega bastante nas aplicações no exterior, né? E crise. Esses são os 4 riscos sistemáticos, ok? E os riscos diversificáveis são os riscos do setor ou da empresa. Então, para dar um exemplo aí de risco diversificável, a gente tem visto aí uma redução no consumo de carne, né? E muitas pessoas achando que deve se consumir menos carne ou até que não se deve consumir carne. É um risco do setor de frigoríficos, né? De empresas ligadas a frigoríficos. Assim como uma eventual redução de consumo de produtos industrializados é um sério risco para as empresas que produzem, como, por exemplo, Perdigão, Sadia, Chapecó, Aurora e outras, né, que produzem alimentos industrializados. Assim como o lockdown que a gente está vendo aí na China é um risco alto para empresas que exportam para a China, é um risco do setor de empresas que exportam para a China ou que importam mercadorias da China. Então, esse é o risco diversificado. Mas só para voltar, por exemplo, da carne, o problema de reduzir o consumo de carne é um risco diversificável, mas é um risco de mercado para todas as empresas de carne, todos os frigoríficos. Já o risco de uma determinada empresa, por exemplo, a Friboi, ter prejuízo porque se envolveu com problemas aí com o governo, por exemplo, como aconteceu há um tempo atrás, é um risco também diversificável, mas afeta apenas aquela empresa. A Friboi teve problema naquela época, mas nada aconteceu com a Frig, com nenhum dos outros frigoríficos, né? Então, é isso que é risco de mercado diversificável, né? É um risco que afeta um setor da economia e afeta uma determinada empresa, né? E isso eu consigo diversificar. Eu não preciso correr risco de um aumento ou diminuição de consumo de carne, né? Porque eu posso ter ações de frigorífico, ações de bancos, ações de Petrobras, de Vale, de siderúrgicas. Então, eu posso ter várias ações diferentes. E aí eu não... Tudo bem, eu perco ali um pouquinho ali no frigorífico, se essa tendência se confirmar, mas eu não perco tudo, né? Porque eu só tenho uma parte do meu dinheiro alocado nas empresas daquele setor. Imagina uma pessoa que tivesse ações, estivesse totalmente focada no setor de máquinas fotográficas. Quando veio a máquina digital, o setor de máquinas fotográficas parecia que ia bombar, né? Porque todo mundo ia trocar sua máquina fotográfica, era uma operação muito mais lucrativa do que a do filme tradicional, e, de repente, o que aconteceu? A máquina foi para dentro do celular, essas empresas diminuíram um monte de tamanho, várias delas nem existem mais, né? Então, foi um problema ali que não chegou a zerar o setor, mas quase que levou o setor a zero. Grandes empresas aí sumiram do mercado. Tivemos agora coronavírus, né? Setor de aviação sofreu bastante, setor de turismo sofreu bastante. Todos os setores sofreram, mas esses dois sofreram demais e ainda estão sofrendo, né? E tem ações lá na Bolsa, né? Gol, TAM, Azul, tem ações lá na Bolsa. Então, são problemas que afetam um determinado setor. É deste risco diversificável que a questão está falando. Tá ok? Então, risco sistemático, juros, inflação, crise e dólar, juro diversificável, coisas que afetam um determinado setor ou uma determinada empresa. Tá ok, pessoal? Tá respondida aí a questão. Eu sei que é difícil, mas muito importante para fazer a recapitulação aí do risco de mercado, que eu sei que vocês acabaram de ver essa matéria, e é uma matéria, e o risco de mercado normalmente é o mais difícil. Mas ele tem uma coisa que facilita. Quando a gente mostra aquele slide em pizza, a gente coloca o risco de liquidez e de crédito pequenininho. Por quê? Porque o risco de crédito é muito fácil de identificar, todo mundo vai identificar. Você tomou um calote. Risco de liquidez também é fácil de identificar, não está conseguindo vender. Não é nenhum nem outro, é risco de mercado, né? E aí pode ser qualquer coisa. Risco de mercado pode ser qualquer coisa.
O que você tem que ter atenção é nessa parte aí da diversificação versus o risco sistemático. Tá ok, pessoal? Feito? Então, amanhã a gente volta com mais questão. Até amanhã.